E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, fiz a compra aqui de um upscaler. Muitos que já acompanham já videogames retrô e tem videogames mais antigos já conhecem alguns aparelhos para fazer o upscaler da imagem, melhorando a qualidade da imagem, tá? Não melhorando os gráficos da imagem, tá, pessoal? Tem que entender isso porque os monitores antigos, os monitores de tubos, eles tinham um padrão que era de linhas de cores, né? E entre essas linhas tinha como se fosse preto, cor, preto e cor, preto e cor. E aí esses videogames eram configurados para esse tipo de telas, né? Seriam monitores de tubo. E aí o que acontece? Hoje nos monitores mais novos não são compatíveis. Você consegue fazer rodar tudo, mas não são compatíveis com esse tipo de imagem para videogames antigos como eles eram preparados, né? Então o que acontece? Consegui pegar uma promoção no AliExpress para tentar bater um pouco do imposto, né? Porque agora o imposto tá basicamente o mesmo valor do produto. Tem que ter uma promoção muito boa lá para vocês poderem comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo do AliExpress para vocês poderem fazer a compra lá. Fazendo a compra lá, pessoal, vocês vão estar me ajudando, tá? Como afiliado. Então, se você tiver interesse, compra. Eu vou abrir aqui com vocês, vou fazer um unboxing e um teste num Play 2. Tá bom, pessoal? Acompanhe o vídeo aí que vocês vão estar vendo. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha se gostarem do vídeo e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Beleza, pessoal? Retrofuturo. Então, pessoal, levou mais ou menos para chegar, pode ver, é um volume meio grande, tá? Levou, acredito que uns 15 dias, tá? Eu não me lembro bem o certo, mas eu acredito que foi uns 15 dias para chegar. E vamos abrir aqui. Tá um pouco aberto já. Tá meio que aberto aqui. Então vamos lá. Tem duas caixas. Ó, como eu falei para vocês, um pouco danificado, veio amassado. Vou deixar esse aqui de lado. Esse aqui, acredito que deve ser a fonte. É a fonte aqui. Então, ó, não tem nada aqui mais na caixa. O que veio aqui? Ele vem uma fontezinha de alimentação junto que você consegue solicitar conforme o padrão europeu. Aqui ele faz um encaixe dessa forma aqui, aparentemente. Ó, então você consegue selecionar alguns padrões de conexão para energia, mas o nosso aqui é esse aqui, tá, pessoal? Padrão europeu, tá? De 2 pinos. Para soltar aqui também, ó, simples. Aqui então tá o cabo, que não pouco importa, né, pessoal? Vai ficar mais escondido. E bora pro RetroScaler. Aqui tá a caixa dele. Vem aqui, ó, a identificação. Tá um pouquinho amassado, mas eu acho que não chegou a danificar ele. Eu tô falando RetroScaler, mas RetroScaler é o fabricante, o distribuidor, enfim. Mas ele é o GBS Control, tá? Esse daqui é o GBS Control Pro, tá, pessoal? E aqui tá o manual. Então, o que o GBS Control tem o Pro de diferente do outro? O GBS Control Pro, ele vem um controle remoto para você fazer os ajustes. O anterior eu não tinha e não tive acesso ao outro, né? Mas pelo que eu pude pesquisar, o outro tu conseguia fazer a conexão via Bluetooth com o celular e mexer nas configurações dele aqui nessa parte superior. Vocês podem ver aqui, tá? Depois eu dou uma olhada com mais calma. Aqui tá o controle. Dentro desse pacotinho. É um controle bem simplesinho. Isso aqui parece daquelas receptor pirata, vamos dizer assim. Ele é Bluetooth, tá marcado aqui atrás. E vai 2 pilhas, é isso aí. Eu acredito que com o controle fica bom porque tem ajuste de volume também, tá? Então você consegue aumentar e baixar o volume por aqui. E vamos abrir aqui para ver. Olha só. Ele vem muito bem embalado, tá, pessoal? Apesar da caixa vir um pouquinho amassada, mas dá para ver que ele tá bem protegido, tá? Não corre o risco de danificar. E aqui está
o GBS Control Pro da Retroscaler. Então, como vocês podem ver, ele é em acrílico, fosco, mais transparente, tá? Achei bem bacana, bem interessante assim a carcaça dele, né? É bem bonito mesmo. Então aqui, o que nós temos aqui? A gente tem a entrada SCART. Então, o que seria a entrada SCART, pessoal? A entrada SCART, ele é um padrão europeu que aqui no Brasil, eu não sei se chegou a vir televisor de tubo, né? Com essa entrada SCART. Num próximo vídeo eu vou estar explicando bem certinho o que é a entrada SCART, para que serve a entrada SCART, tá? Então ele tem aqui as entradas, que ele pode ser para cabo AV, né? E cabo componente. Então são todas essas daqui. Eu não tenho certeza se o AV funciona aqui, tá? Isso eu tenho que depois eu dar uma olhada. Tô abrindo aqui com vocês, vou estar testando. Aqui a gente tem uma entrada S-Video, tem conexão tipo C e a outra aqui um micro USB. Eu não sei por que tem as duas conexões, USB e micro USB. Se tiver só USB, USB tipo C já seria suficiente, né? O botão de liga e desliga e a conexão da fonte. Na frente é o receptor do controle e aqui você consegue fazer os ajustes. Você consegue fazer tanto por Bluetooth ou pelo controle agora, ou você faz diretamente nele aqui. Você pode fazer a seleção aqui no próprio GBS Control. Tem um cabo VGA. E aí é o seguinte, além do GBS Control, o que eu acabei comprando também? 2 cabos SCART, para estar utilizando no Play 1 e no Super Nintendo, e mais um cabo de vídeo também da Retroscaler, tá? Esse daqui é um cabo componente pro Play 2. Vocês vão ver aqui que o cabo é muito bom, tá? Muito bem feito. Olha só a conexão dele aqui, conector dele na verdade, muito bem feito, bem robusto. Aqui tá a parte das conexões, tá? Olha só como é bem robusto. Então aqui ele está separado, ó, tem um separador aqui, então fica aqui separado esses dois aqui que seria os 2 cabos de áudio, né, estéreo, e aqui seria a parte de vídeo, então ele faz a separação aqui. Vou deixar o link aí também para vocês estarem visualizando aí e se quiserem fazer a compra. Não testei ainda, vou testar agora com o GBS Control. E aqui é um cabo SCART pro Play 1. Esse cabo SCART aqui, eu ainda vou ter que ver, porque esse cabo aqui ele é um cabo baratinho. Aqui no Brasil tem um pessoal que vende esse cabo SCART a faixa de R$100 e poucos. Só que é um cabo muito mais bem feito, muito melhor, pelo que eu pesquisei. Mas como eu acabei pegando o GBS Control, eu dei um valor meio alto, aí eu acabei pegando esse SCART aqui da China e não peguei aqui no Brasil. Pelo que eu pesquisei e vi no site, esse cabo aqui ele é um cabo bom, não é excelente, mas é um cabo bom. Ele já vem aqui com os capacitor. Ver se eu consigo abrir. Ó, pessoal, então ele vem com os capacitor aqui, ó. É bem simples aqui, mas ele já vem com esse capacitor, ele vem pronto para estar utilizando. Só que vai precisar fazer o seguinte, para melhorar esse cabo aqui, eu usei como base esses cabos que são vendidos aqui no Brasil, que são feitos com a qualidade melhor, ali onde tá os capacitores não tá soldado direto no fio, tem uma placa, é muito mais bem feito. Só que esse cabo aqui eu paguei, acho que foi R$20 ou R$15. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui um resistor. Vou ter que ver bem certinho como faz isso. Coloco um resistor aqui para tentar buscar o Lumia, para melhorar mais ainda a qualidade da imagem. Mas isso aqui eu vou gravar um vídeo e vou estar mostrando para vocês como que faz essa parte da preparação. E aqui tá o do Super Nintendo. Também peguei do mesmo vendedor daquele cabo ali. Vamos ver como que vai se comportar. Então com esses cabos aqui, pessoal, eu vou estar testando eles
Vamos ver como que vai ficar a qualidade da imagem com o GBS Control. Agora, montando. Fiz a instalação aqui do GBS Control. Já deixei todo instalado aqui. É rápido, simples, não tem muito que explicar para vocês. Mas ele já está ligado aqui na placa de captura. Ele está ligado. Fiz algumas pré-configurações só para mim poder entender como que ele funciona, como que se comporta, né? E fiz em 2, 3 jogos ali para estar mostrando para vocês. Então tá aqui o GBS Control, tá? Tô utilizando o cabo VGA, qualidade desse cabo, a construção desse cabo aqui eu achei excelente, tá? É um cabo muito bem construído, bem resistente. Tô utilizando aqui o FMCB do Funtuna, né? Funtuna FMCB, tá aqui nesse primeiro memory card. No segundo memory card tá o MX4CO, que é onde tá todos os jogos, tá? Eu tô utilizando o OPL, como vocês vão ver alguns jogos aqui já instalado, e para fazer a utilização aqui no PlayStation 2. Vamos lá, eu vou tá abrindo aqui o God of War. Vamos voltar para cá. Então tá aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui a configuração que eu deixei, tá? Essa daqui é a configuração que ele tá. Ele tá em HD TV 720p. Foi isso que eu acabei deixando aqui no OPL. Então essa que eu tô utilizando. Tem outra que fica um pouco melhor. A tela fica mais ou menos desse tamanho. Ela ocupa metade da tela. A imagem também fica muito boa. Só que eu preferi deixar assim 720p. Por quê? Eu acabo utilizando uma configuração lá dentro do próprio jogo, que nós vamos estar olhando agora. Então tá aqui, como eu falei para vocês. Aqui, como opções. Então eu vou ativar aqui o panorâmico, né? E o Progressive Scan. Ele vai dar uma melhorada na qualidade da imagem da tela. Como eu estou fazendo a captura de tela aqui, pode ser que ele está jogando de uma tela para outra. Mas acho que agora deu. Então eu vou carregar uma parte aqui que eu já deixei salvo do jogo para não ficar pegando a introdução ali, senão demora muito. Mas eu achei que a qualidade da imagem ficou muito boa, tá? Ela ficou melhor do que tava, muito melhor, porque eu tava usando aquele conversor da Bitfinex. É um conversorzinho pequeno, menor, de um valor menor também, só que para quem tá iniciando, quer pelo menos reviver, né, os jogos do PlayStation 2, é uma boa oportunidade, porque ele não é um valor tão caro. Apesar de agora desses impostos estarem sendo tudo taxado, né? Então ainda vale a pena pegar um daquele lá. Obviamente, o GBS Control já é um pouco mais caro. Eu acabei pegando o GBS Control numa promoção de desconto que a AliExpress fez. Então valeu a pena eu fazer essa compra. Como vocês podem ver aqui, a qualidade da imagem melhorou bastante. Eu achei que ficou muito boa. As cores, consegue ver as cores bem nítidas, né? Principalmente detalhes mais pequenos nas letras. Fica muito melhor a qualidade da imagem, tá? Vou ver aqui se eu consigo chegar até lá no final. Uma caixa. Acho que vai destruir a caixa aqui. Vou tentar levar a caixa lá pra gente ver como fica as cores. E eles não destruírem? Não, acho que não vão conseguir destruir. Quase lá no final. Vamos ver. Eu vou pegar. Vou mostrar. Vocês verem como fica o amarelo aqui, né? Amarelo, vermelho. Consegue ver a diferença das cores, assim. Eu achei que ficou bem nítido. Obviamente que ele ficou um pouco esticado aqui na horizontal, mas tipo, para mim não incomoda. Mas eu vou mostrar aqui para vocês também como que dá para fazer para ele não ficar tão esticado assim.
ver aqui se dá pra... Ó. Olha só. Bom, eu vou pegar outro jogo aqui, só pra vocês verem. Vou pegar o Black, pra vocês verem como ficou a qualidade de imagem no Black. Dificuldade, vamos normal, né? Ó. Tá com problema aqui o analógico. Será que não tem ninguém pra me dar um tiro? Ah, tem um ali, né? Oxi. Eu achei que ficou muito boa a imagem, tá, pessoal? Vocês podem ver. Olha só, o reflexo da luz, tudo. Ficou muito bom. Tá meio escuro ainda. Deve ser alguma configuração ainda que tem que ser melhorada, né? Mas já tá bem melhor. 5151, this is Hammerhead 62. Traffic advises streets barricaded to the... They're circling around you to find an alternate route, over. Tem alguém aqui pra tirar. Pô, o PlayStation 2 tá excelente. Meio hardcore. Não estou acostumado. Já dá pra vocês terem uma noção de como que tá a imagem do jogo, né? Na minha opinião, tá muito boa, você vê, ó, você consegue ver lá no caso o telão, lá no fundo, as árvores, tudo bem delineado, bem marcado, né? Eu acho que é uma qualidade de imagem muito boa que o GPS Control tá conseguindo repassar, né? Pessoal, vou mostrar outra configuração que eu fiz aqui, que a imagem fica boa, só que o que acontece? Ela fica mais quadrada, ela não fica tão retangular. Da mesma forma que configurar o panorâmico, né? E o Progressive Scan. Ativo aqui, ele dá essa chuviscada. Repare que a imagem fica melhor do que aquela estendida, né? Mas vou ver aqui. Aqui só não fica tão... As cores ficam da mesma forma, só que ela não fica tão estendida, tá? Mas para demonstrar aqui para vocês. Beleza? Até a próxima aí, pessoal. Pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha. E se curtiram e gostaram, ativa o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom.